Olá, vamos aprender mais uma vez com a palavra de Deus. Vamos colocar os pontos nos is. E a única maneira é lendo e o Senhor nos esperando para entender o que quer dizer a própria palavra que estamos lendo. O assunto hoje, esses pontos nos is, é mostrar a eficácia verdadeira para o alcance da salvação eterna, para que não fiquemos no meio do caminho e cheio das ferramentas que o próprio Deus nos dá, para que possamos nos aproximar dele e alcançar a misericórdia do Senhor. Então, vamos aqui ler em Daniel, no capítulo 12, e os versículos 9 e 10, que nos diz assim, começando do 8, eu ouvi, está Daniel dizendo, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. A grande controvérsia entre a verdade e a mentira, entre Deus e o inimigo das nossas almas, agora no tempo do fim, é a mesma base que o inimigo usou no início no Jardim do Éden, quando ele misturou a verdade com a mentira. Agora, nesse tempo final, eu tenho entendido, pela experiência dos ensinamentos desta palavra do Senhor, que chegamos ao ápice desse engano do inimigo. Ele só pode enganar de verdade se ele misturar a mentira dele com a verdade de Deus. Ele nos dá a entender que a ciência está sendo colocada de uma maneira errada pelas mãos do inimigo das nossas almas. Então, ele nos dá a entender o discernimento dado por Deus a nós, que é usar a palavra de Deus, que é a verdade, com a própria ciência que Deus nos deu. Não é? Então chega o ápice para conseguir enganar a muitos, né? Porque a ciência corretamente entendida, ela confirma que a palavra de Deus é a verdade. Mas não quer dizer que por ela confirmar que a palavra de Deus é a verdade, que aí venhamos só assim crer na verdade. Não. A própria palavra que sai da boca de Jesus, ela já é a pura verdade, ela já é um tudo. Como diz lá, versículo muito conhecido, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ela é autossuficiente, ela é completa para o conhecimento completo, para a salvação e o bem-estar aqui nesta terra enquanto estivermos aqui. A palavra já é um tudo, a palavra significa Jesus, Jesus é a palavra feita carne. Também a palavra diz que Jesus é a sabedoria de Deus.
certo? E o inimigo agora, o que é que ele faz agora nos últimos dias? No tempo final, para o engano não eficaz, mas o suficiente para enganar muitos que não estivessem seguros, firmados na palavra de Deus em primeiro lugar. Certo? Porque a eficácia da fé vem da palavra, né? Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra da pregação, né? E lá em João 5, deixa bem claro, 1 João 5 e o verso 4 e o 5 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está vendo? O que nos faz vencer de verdade para a eternidade com Cristo é a nossa fé. Mas essa nossa fé gerada pela palavra. Mas está aqui escrito: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Certo? Então, agora, o inimigo faz um triplé. Misturar a verdade de Deus com a ciência, e agora ele pega mais uma coisa que Deus deu de muita importância como ferramenta do ser humano, a oração. Quer dizer, fica difícil. Se alguém não estiver firmado na verdadeira fé que salva, né, com esse tríplice que o inimigo usa, né? Ferramenta de Deus, verdade de Deus, né? Que é a palavra, a oração, e com a ciência que Deus deu, e achando que agora ele possa enganar no final. Então ele chegou já ao ápice da base para enganar a muitos. Não era? Então, não é a oração que vai salvar. Não é a oração que vai mover o Deus para a salvação eterna. É muito importante. Davi disse: eu a ti orei porque tu queres me ouvir. Então, segundo a vontade soberana de Deus, ele nos dá a ferramenta para ter acesso a ele. Mas não quer dizer que em si mesmo é a oração que dá o acesso a Deus. Não, o acesso é a apropriação de Deus. É Deus, então nós temos que conhecer a Deus. Conhecer a Deus é conhecer Jesus, entendeu? Então diz aqui assim, ó, essa fé, ó, isso aqui. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, essa fé é firmada em quem? Em quem? Na palavra, e que é uma pessoa, é numa pessoa, que é Jesus. Não é em oração, não é em ciência. Quem é o que vence o mundo? Certo? Então, qual é essa fé que vence o mundo? E quem é essa pessoa que tem essa fé que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. É essa a chave. O que nos impulsiona na carne para termos força, para nos se aproximar de Deus, isso não quer dizer que seja aceito por Deus para a salvação. A maioria que oram, mas é para alcançar as coisas aqui da terra e ter certeza que Deus ouviu e Deus respondeu. Se fosse assim, né, os judeus teriam conseguido fazer Jesus rei só porque Jesus fez o milagre dos pães. E eles tinham exaltado, né? Mesmo assim ele exaltou. Eles exaltaram mais a Moisés do que a Jesus nesse episódio. Jesus teve que dizer para ele que o pão do céu não foi o que Moisés, no tempo de Moisés, desceu do céu e que Deus deu. Mas eu disse assim, é aquele que desceu do céu, aquele, não é a coisa, o alimento que desceu do céu. A oração é um alimento.
desce do céu, desce de Deus. Mas será que vai voltar a pessoa entendendo somente aí, parando aí, e vai retornar só porque tem esse poder de orar a Deus, porque Deus deu, e vai ser aceito para a eternidade? Não. Certos obreiros, na palavra diz, que ele vai chegar naquele grande dia diante de Jesus: Senhor, eu não fiz isso, isso e aquilo, tudo em seu nome. É coisa mesmo que é para honrar Deus, as obras de Deus, né? Curar, ensinar, expulsar demônios. Isso aí foi Deus que deu poder mesmo para a igreja, para poder mostrar o poder dele aqui para a libertação, certo? Mas que foi e que alguns vai ouvir o que Deus disse lá, que está escrito aqui na palavra de Deus. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Certo? Então, tem que praticar, mas desejando agradar a Deus, não para se aparecer e achar que aquela ferramenta que você está fazendo que é de Deus, e por isso que você tem crédito para ir para a eternidade. Não, senhor. O crédito que nós temos para a eternidade com Cristo é a fé genuína em Cristo. Tá certo? Deixemos de ser enganados e perdendo tempo com coisas que vão ficar somente aqui nesta vida. A oração adveio que Deus permitiu, não foi pela vontade soberana dele, ele permitiu porque o homem pecou. Então a oração adveio é o ministério do pecado. A oração aqui no ministério do pecado só é eficaz de verdade quando é a oração de agradecimento, de gratidão a Deus. Entenda, há obreiros do Monte Ebal e há obreiros do Monte Gerizim. Os obreiros do Monte Ebal, a maioria vai chegar naquele dia e ouvir isso de Jesus: afastado de mim que eu não vos conheço. É o ministério do pecado que o homem pecou. Mas o ministério do Monte Gerizim é o ministério dos obedientes, que corre do pecado e crê que Jesus é que vai vencer e dar vitória a ele para suplantar e vencer o pecado nesta terra. Vamos deixar de historinhas. Vamos deixar de evangelho pregado, mostrando que tem educação e que tem conhecimento, e ficar com um evangelho social para que as pessoas possam, assim, ter acesso para depois ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa disso, não. A palavra de Deus é a autoridade, é tudo que nós precisamos. Qual é o melhor amigo que você acha que tem, que você confia, na verdade, nas horas H, nas horas difíceis? É aquele que fica somente lhe agradando, cortando voto para conversar com você, usando artifício que você percebe, ou aqueles que chegam para você e diz na tampa, na sua cara, entendeu? Aquilo que é verdade, que você precisa ouvir e que sabe que você não vai gostar naquela hora, mas sabe que com certeza você sente que ali é o amor de Deus naquela pessoa por você, não querendo o seu mal, lhe alertando, lhe exortando, porque nesta hora você está errado e você acorda e vê que você está errado mesmo. Então você vê que aquela pessoa, você num momento difícil, você vai lembrar dela, que sabe que ela fala a verdade para você. Que quem fala a verdade ama o seu próximo, que a verdade é Deus nas nossas vidas. É o amor verdadeiro. Não é? Me faz me lembrar de um episódio da história que eu li, né, do Jerônimo Savonarola, né, no século, se não me engano, no século V da nossa história. Ele era um monge beneditino, era um católico naquela época. Depois ele se converteu e seguiu a Cristo pregando a palavra de verdade, de verdadeira. Então diz que ele estava pregando a palavra na igreja e foi entrando uma mulher. E a mulher com o vestido, a roupa,
fora do normal naquele tempo, né? Se vendo mais um pouco além as pernas do que o normal que as mulheres santas usavam. E Jerônimo Savonarola, ele parou o sermão e disse, apontou assim, a igreja cheia, cheia, que diz a história. Ele apontou e disse, olha, irmãos, olha aí Satanás entrando na igreja. E isso foi um escândalo que o governador soube, porque aquela mulher que estava entrando daquele jeito era a esposa, a mulher do governador. Lá, né, na Itália, né, na cidade romana, uma das cidades romanas, entendeu? Então o governador ameaçou Jerônimo Savonarola dizendo que ele saísse dali e fosse para outra cidade, certo? Pregar a palavra de outra cidade, porque ele iria matar Jerônimo Savonarola, porque disse isso, né, desonrando a esposa dele, certo? Mas Jerônimo Savonarola, ele está do lado de honra para Deus e não honrar quem está errado diante de Deus, não é? Então agora o final, porque aqui eu comecei a falar essa história. O que aconteceu? Aquele governador ficou doente, não é? Ficou doente e ele pediu para chamar o Jerônimo Savonarola. Por que que ele disse e mandou chamar? Porque ele disse assim, porque ele é o único cristão que fala a verdade. Mandou chamar para orar por ele. Jerônimo Savonarola estava ali, não fugiu não, tanto é que ele estava ali. Ele disse assim, eu não morrerei aqui, nesta cidade, mas em outra cidade. Pois ele teve certeza e continuou ali. E depois serviu de socorro para orar pelo próprio governador, porque estava vivo em Deus, certo? Então, vai chegar um tempo e já está se afunilando para a situação que eu vou falar agora, certo? Que diz que muitos correrão de uma parte a outra parte da terra, de mar a mar, procurando esta palavra e não vão encontrar, certo? Então, estamos já no tempo de que se não for a gente lendo a palavra saindo da boca aqui deste livro, não nos sentimos tão seguros de que estamos ouvindo a verdadeira verdade, certo? Agora, e o que é mais de admirar nisso aí, certo? Como diz a palavra, vão procurar e não vão encontrar. Se eu estou dizendo hoje que a fonte, que a gente sente seguro de estar ouvindo a palavra que sai daqui da boca deste livro aqui, que é a boca de Deus, certo? Agora, imagine quando você não encontrar este livro, esta palavra, certo? No efeito que ela faz quando abre e lê ela. Quando você não encontrar ela nesta posição mais, em que base você vai se firmar para continuar crendo em Deus e firme? Como se estivesse vendo o invisível, como foi esse espírito operado em Moisés. Esta palavra, quando esse livro foi tirado, o livro físico foi tirado, o efeito desse livro físico, das palavras física, foi tirada, que diz que a palavra somente em si ela mata. Se não tiver o espírito que move essa inspiração da palavra e explicar e para gerar fé nesta palavra, se não tiver o Espírito Santo para mover essa palavra, não vai valer de nada a letra. Não terá, não conseguirá
a eternidade que está em Cristo, o Eterno. Esta palavra tem que sair da letra pelo Espírito e adentrar e permanecer no nosso coração. É a palavra feita carne como foi Jesus. É a palavra fazendo parte no nosso ser interior. Deus está permitindo que o inimigo derrube as quatro paredes do que chama o templo nesta terra, para que a palavra tenha a liberdade através dos seus servos, imbuído pelo poder, na inspiração gloriosa do Espírito Santo de Deus, para levar essa palavra com força, com veemência, com autoridade, de poder para a salvação genuína, eterna, para toda parte de toda a terra. Vamos deixar de picuinhas, usando até as próprias ferramentas que Deus deu para nos auxiliar enquanto estamos aqui nesta terra, para ir de encontro à genuína fé da palavra que salva. Jesus repetiu 2 vezes verdade. Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, libertar, verdadeiramente sereis livres. Como ele repete, verdadeiramente sereis livres. Não é? Não fiquemos no meio do caminho com a verdade. A verdade que está em nós tem que ser a verdadeiramente verdade vindo da boca de Deus. Tá certo? Não fiquemos equivocados como esta mulher aqui diante do próprio Jesus. Depois Jesus colocar o ensinamento, esta mulher diz assim, em Lucas 11, verso 27 e o 28, que diz assim, olha: ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou, dizendo-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Está vendo? Exaltando a mãe e a mulher que gerou Jesus, dizendo que era bem-aventurada, exaltando acima do próprio Jesus, só porque Jesus veio do ventre dessa mulher. Fé equivocada. Sou eu que estou dizendo? Não. Jesus que vai dizer aqui, olha, a resposta que Deus deu para essa mulher. Ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Tá vendo? E outro episódio, também alguém chegou achando que Jesus estava louco, que a multidão apertava ele, né? Parecia que estava desordenada a multidão para querer chegar perto de Jesus. Mas alguns eles entenderam que estava tendo uma confusão, que Jesus não estava podendo controlar aquele povo. Entenderam mais ou menos assim, não é? E aí foram chamar a família de Jesus, a mãe, os irmãos, as irmãs de Jesus, né? Então, e disseram que Jesus estava fora de si, achou que Jesus estava fora de si, entendeu? Então foram lá chamar para vir controlar Jesus com a multidão. Jesus não estava precisando de controle nenhum, a multidão queria estar descontrolada porque queria chegar perto de Jesus o máximo possível. Muita gente quer empatar com a educação, não é assim que tem que chegar. Não, é a fé, o desejo de chegar perto de Jesus, o desejo de chegar perto dessa palavra. Então ele faz em tudo, até dentro das 4 paredes,
entendeu? Faz um tudo para ser o mínimo possível o ensinamento dentro da palavra de Deus. Com histórias, com festança, com mostrando que tem educação, mostrando que tem ciência, e isso e aquilo outro, entendeu? Dentro do próprio templo de hoje, certo? Um dia desse, né, na hora da própria palavra, certo? Quando deu a oportunidade a pessoa saiu pelo corredor, e foi uma mulher, entendeu? Deve ter que fosse mulher, podia ser homem também, mas subiu de frente ao púlpito assim, botou a perna lá em cima, um degrau, o vestido deu aquela rodada assim. Nessa hora eu vi, parecia que era um capeta, disse assim, pronto, agora que ele vai tomar o trono aqui, nesse lugar, entendeu? Então, eu não suportei ver aquela ação, que veio tal blasfêmia daquele jeito, daquela ação. Simplesmente eu calmo, peguei a minha Bíblia, certo? Me levantei calmo, saudei umas duas irmãs, um sorriso, e fui-me embora, vim para casa, certo? E meti a cara aqui na palavra de Deus, como de costume, certo? E mais ou menos 1h30, 2h30, lendo a Bíblia. Diz que essa palavra ela lava, nos purifica, ela é água que limpa, certo? Mas não fiquei lá para ver aquele sermão. O que seria aquele sermão? A palavra diz, no Salmo 50, que tens que citar os meus mandamentos, que tens tu que citar, já que se é conveniente com erros, apoia erros, ensina erros. Isso foi a palavra que dizer. Então, que tens tu que citar os meus mandamentos? Certo? Em outro episódio, uma mulher disse ao profeta Eliseu: reconheço por verdade que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Então não venhamos a ficar perdendo tempo de ouvir a palavra de Deus com pessoas que não são verdadeiras. Porque com certeza, se você não vigiar na hora que está escutando o que ele está falando na palavra de Deus genuína, e não vai engolir certas heresias que ele usa a palavra e para ensinar errado a palavra de Deus. Então, não venhamos a realçar ferramentas que Deus deu enquanto a gente fica aqui na terra, que é o ministério do Monte Ebal, que é o monte chamado Monte da Maldição, entendeu? Que o povo pecava, então subia aqueles obreiros para exaltar, porque o povo pecava, certo? Mas na eternidade não vai ter esse ministério, não, certo? Agora o Monte Gerizim é quando o povo está em obediência, ou sentindo fraco, entendeu? Mas temente a Deus, então subia aqueles do Monte Gerizim, que é o monte da bênção, diz a palavra, para abençoar e realçar a fé e aperfeiçoar a fé das pessoas, mostrando o amor, o selo de Deus. Então, que sejamos obreiros do Monte Gerizim. Desejar que o povo seja obediente para que a gente confirme, segundo essa palavra aqui, a fé, para se firmar cada vez mais, como era o selo que Paulo tinha e que Pedro tinha também, zelando pelo povo, a igreja do Senhor, entendeu? Mas ele também alertava em relação a esses obreiros que viriam depois que ele disse para querer introduzir e enganar as ovelhas. E hoje está cheio desses tipos de obreiros do Monte Ebal, o Monte da Maldição, e que tem prazer de exortar o pecador, entendeu? E profetizando e crendo que aquele pecador vai merecer castigo e que vai pecar e que vai para o mundo. E quando acontece, não só ele, mas outros que ouviram, está vendo bem, aquele profeta falou, tá vendo? A pessoa saiu, foi para o mundo, tá vendo? É profeta da maldição, profeta que deseja que aquela exortação seja para o mal e não para arrependimento. Mas o obreiro do Monte Gerizim, do Monte da Bênção, ele exorta também que está errado. Mas eu me lembro de um episódio, um presbítero, entendeu? Ele exortando a ovelha perante toda a congregação, agora numa pregação geral, mas
dos olhos dele descia lágrima. Que isso? Então ele estava exortando, palavra dura, mas estava mostrando que por dentro dele era por amor, para que a pessoa não viesse a continuar errando e se perder diante da eternidade. Certo? Então, não tenhamos essa fé equivocada de colocar as coisas, as ferramentas que Deus deu, mesmo tanto da palavra de Deus, acima do próprio Deus. Certo? Tá certo? Então, Deus, já vamos chegar lá, à conclusão. Então, Deus exaltou a fé do centurião, a fé do centurião. Vamos ver aqui aonde está essa fé do centurião. Bom, vamos dizer de cor. Vamos dizer de cor. Vamos ver se Deus nos ajuda a dizer de cor. Então, o centurião estava com um criado doente, à beira da morte. À beira da morte. E aí, ele mandou os seus servos chamar a Jesus. Jesus estava por aquelas cercanias ali, por perto, para ir até a casa dele para orar pelo seu servo que estava doente, à beira da morte. Entendeu? Então, aí, quando Jesus estava indo a caminho, Jesus não precisava ir até lá para ministrar com a sua voz a cura daquele servo do Senhor. Mas ele está obedecendo o tipo da fé que, a princípio, manifestou aquele centurião para Jesus caminhar até lá a casa dele. Mas, no meio do caminho, a fé verdadeira, genuína, desse centurião aflorou. Jesus ia no meio do caminho ainda, ou começando a caminhar em direção à casa dele. Então, o que foi que ele falou? Foi inspirado na fé genuína, disse assim: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Quer dizer, diz daí de onde o Senhor está, diz somente a palavra e meu criado sarará. Então, certamente, essa fé, ele teria lido a que diz anteriormente, antes dele existir, em Salmo 107, verso 20. Salmo 107, verso 20. O que é que diz aqui Salmo 107, verso 20? Diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Está vendo? Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E os livrou do que lhes era mortal. Está vendo? Então o centurião teria lido aqui, né? A palavra ali no livro dos Salmos, né? Que Deus enviou a sua palavra e o sarou. Então ele aqui pegou isso aqui, lembrou, o Espírito Santo fez lembrar a palavra que ele um dia ouviu, ou leu na palavra de Deus, né? Então aí acionou essa fé nele. Não, Senhor, envia daí esta palavra e o meu criado sarará. Porque ele disse assim, na experiência dele, a experiência dessa terra nos dá a entender para a gente confiar na ação de Deus, mesmo sem fé, e saber que ele vai agir pela fé. Então, disse, Senhor, é porque também eu sou autoridade, tenho autoridade, e manda meu servo fazer isso, ele faz, né? E disse ao outro servo, vai, e ele vai. Então o Senhor queria dizer assim, então eu creio que o Senhor mandar aqui, a palavra é do Senhor, né? Tudo é no comando do Senhor, obedece ao Senhor, então manda daí a palavra, certo? Ou ele ouviu duas passagens anteriores, né? Pelo tempo que ele estava vivendo. Ou ele viu essa passagem só, ou ouviu essa outra que nós vamos ver aqui, ou as duas.
que um outro, é uma autoridade também, da época de Jesus, estava com seu filho também, às portas da morte. Aí ele foi pessoalmente e chamou Jesus para ir à casa de Jesus, para ir à casa dele e orar, né? Para que o filho dele viesse ser curado e não viesse a morrer. Aí Jesus disse: se não vê sinais, não crê, ele disse: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Porque se aumenta essa minha fé, naquele do centurião lá foi aumentado no meio do caminho. Então, Jesus disse assim: vai, vai, teu filho. Eu entendi que o filho estará curado. Vai, vai. Ele aqui foi sem levar Jesus, que ele queria para levar Jesus para lá. E quando ele chegou no meio do caminho, voltando para casa, aí os servos dele vinham de encontro e disse a ele: não ia precisar, mas Jesus vinha porque o menino já está curado. Aí disse que aquele senhor disse assim: a que hora foi? Ele disse: foi a tal hora, 7 horas. Aí ele meditou no pensamento. Foi nessa hora que Jesus disse: vai, e teu filho está curado. Então ele ligou uma coisa com outra. Então ele viu que a palavra de Jesus falou, naquela mesma hora, fez efeito lá na casa dele, com o filho dele. Tu dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Todas essas doutrinas para a salvação. É para chegar a um ponto objetivo final. É ter fé que Jesus nos salva. E crer e procurar temer esta verdade, sabendo que dependemos de Deus para nos sustentar até o fim, para chegar ao ponto decisão da salvação eterna e cantarmos o hino de mais do que vitorioso por Cristo, em Cristo Jesus, para Cristo Jesus, o nosso Senhor, eternamente. Tá certo? Não fique no meio de campo, enrolando bola, e não dando acesso para o goleador acertar no alvo. Fazer o gol. Paulo disse que temos que acertar no alvo. O alvo é Jesus. É a fé em Jesus. Não é oração. Não é a letra somente, que a letra somente ela não dá vida, não. É a letra inspirada, quando você está lendo, pelo Espírito Santo, colocando, arraigando, firmando no seu coração. Eu disse aos judeus que estavam nesse templo dele: por que não podeis ouvir a minha palavra? Porque a minha palavra não entra em vós. Vós tem por pai o diabo, tá vendo? Então, eles estão ouvindo a palavra da boca do próprio Jesus, mas não estão aceitando de bom grado a palavra. Então, para você aceitar de bom grado a palavra, tem que ter mais alguma coisa acionada, que é a ferramenta somente para aqui, para a terra, enquanto nós vivemos aqui nessa terra de pecado, é? Vamos a caminho da conclusão, que eu creio que já é o bastante, não é? Não me vem na mente outra palavra. Certo? Não está me vindo na mente essa outra palavra. Jesus, não abrindo a boca, eu lhe darei palavra. Então, porque chegou a hora da gente concluir. Tá certo? E graças a Deus que teve espaço aqui no meu celular, de a mensagem ir até o final. E de vez em quando o celular está cheio e a mensagem é cortada no meio. É, graças a Deus, o Senhor sustentou até aqui. Está na hora de concluir a gravação. Então, vi outras histórias de testemunho, também de modo pessoal, certo? Mas deixa para outra oportunidade.
confirmar no mesmo sentido, né? Esse mesmo sentido da palavra, certo? Mas Deus trabalha por etapa, certo? Hoje aqui e amanhã depois, tá certo? Então, vamos agradecer a Deus em oração, agradecer a Deus, tá certo? Então, a oração eficaz é de agradecimento, tá certo? Não vamos pedir nada. O pedido é agradecimento a Deus em oração, é oração eficaz, certo? Só aqueles que alcançam a genuína vitória de Deus é que tem condição de orar agradecendo, não é? Eu disse que ia dizer mais algum outro assunto, é somente esse aqui para concluir mais isso aqui, né? Já porque eu puxei isso aqui, esse assunto para concluir. Então, dos 10 leprosos que pediu a Deus para ser curado, a Jesus mandou, vai, mostra-te ao sacerdote, e foram 10, certo? E só voltou um, todos ficaram curados no meio do caminho. Mas no meio do caminho, os 9 foi para mostrar ao sacerdote, certo? Mas qual é o preferencial? Agora faça a conjugação entre oração e palavra. Faça a conjugação agora, viu? Faça o paralelo. Então, qual é o diferencial? Que alcançou a vitória plena, completa e eficaz. Foram os 9 que continuaram, e foi Jesus que falou, vai mostrar ao sacerdote, não é? Que a palavra de Deus, às vezes, não experimenta o que está dentro do nosso coração, se é verdadeiro, ou somente para alcançar a bênção de Deus, mas não quer a Deus, não quer seguir a Deus. Entendeu? Tem muitos, a maioria dos crentes, das pessoas que estão dentro da nave das igrejas, dos templos, então, está servindo mais ali, está mais ali, é porque quer as bênçãos, não é porque quer seguir a Jesus. Não quer porque quer conhecer Jesus, porque desse jeito não vai conhecer mesmo, não. Não vai para a eternidade. Não vai pisar nessa terra gloriosa, purificada e transformada, não. Depois de estar no céu, por algum tempo, dá a entender a palavra que é por 1000 anos, segundo o tempo de Deus, depois se retorna aqui, para a morada aqui nessa terra, como era antes no jardim, como era o jardim do Éden, que era este mundo, né? Só coisas boas, só harmonia e a presença de Deus pessoalmente nos visitando. Então, aí só um voltou do meio do caminho, não foi até o sacerdote junto com os 9, não. Voltou para agradecer a Jesus. Imediatamente ele não perdeu tempo, não. Então não vamos perder tempo. É aqui a palavra de Deus, viu? Vamos nos aproximar sem perder tempo da palavra de Deus, tá certo? De ouvir a palavra de Deus. Então, quando ele veio, se apresentou a Jesus para agradecer a Jesus, que foi curado por ele, como ele falou, aí Jesus disse assim, ó, só voltou você? E cadê os 9? Não foram 10 que foram curados? Aí presenteou com a eternidade, com a esperança da eternidade. Aí sim um só disse assim, vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, os outros só foram curados por Deus. Mas esse que voltou para agradecer, além de ter sido curado, ainda recebeu a cura para ser banido o pecado do corpo dele. E sucederá, complemento, a compleção, naquele grande dia da vida de Jesus, transformar o corpo corruptível em um corpo incorruptível. Um corpo de carne que parece, em um corpo transformado em um corpo glorioso, igual o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Tá certo? Então, é oração de agradecimento. Vamos lá, em nome de Jesus. Então, ó Deus nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, aceita agora nestas horas, Senhor, o nosso agradecimento, depois de nos ter entendido que o Senhor nos perdoou dos nossos pecados. Por isso estamos voltando aqui, para agradecer ao Senhor, é oração de agradecimento. Senhor, então te agradecemos, Senhor, por o Senhor nos trazer e nos dar essa oportunidade de agradecer ao Senhor em oração. Senhor, continua, Senhor, operando de tal maneira que seguimos sempre, depois de toda a luta que temos que enfrentar nesta terra, a chegarmos ao porto final de cada etapa e podermos de joelhos ou de alguma forma, Senhor, agradecer ao Senhor em oração pela vitória alcançada, genuína, no agrado do Senhor e para a tua glória seja tudo isso. Então, te pedindo tudo isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e para a alegria e gozo
dos céus, já desde esta terra, já desde as nossas vidas. Tudo isso te pedimos, te rogamos e já te agradecemos, sim, Senhor, em nome e para a glória de Jesus, agora e para sempre. Amém. Glória.